Olá galera, tudo bem? Sou o Luiz Cláudio, criador do canal Reforça Matemática. Hoje a gente vai falar sobre dízima periódica, ou décima periódica, como preferir. Fique até o final comigo, se inscreva, compartilhe o vídeo e curta. Esse vídeo está bem completo, tem os 6 tipos que eu pude colher aqui de dízima periódica, como resolver, achar a fração geratriz. Então, vale a pena ficar até o final aí. E vamos ao que interessa, logo após a vinheta. Dízima periódica ou décima periódica. São números decimais racionais que se repetem infinitamente. Os algarismos repetitivos são chamados de períodos, que podem ser um ou mais algarismos se repetir. No exemplo 1 aqui eu tenho um exemplo aqui decimal 0,333, né? 0,333 é uma dízima periódica onde o período é 3, que é o único que repete ali. Já o decimal 0,45, a dízima periódica aqui, é uma dízima periódica de período 4, 5. A forma de representar uma dízima periódica é com 3 pontinhos após o período ou uma barra sobre o período, ou seja, você pode representar a dízima periódica com esses 3 pontinhos, o que normalmente acontece, tá? Os 3 pontinhos aqui, com essa barrinha aqui em cima. O mais comum é 3 pontinhos, mas eu costumo com tudo. Aqui na B aqui a gente tem 0,45, 45. Então 3 pontinhos ou a barrinha em cima do período. Tá? No C também é a mesma coisa. Tem 2,66, 66, 3 pontinhos. E temos também ali a barrinha. Isso, o D e o E, o mesmo motivo. Você repara que tem dízima periódica de várias maneiras, tá? É interessante observar aqui o seguinte, gente. Olha, exemplos de dízima que acabei de mostrar são chamados de dízima periódica de período simples, pois logo após a vírgula já inicia com o algarismo que fazem parte do período. Isso é importante. Na dízima periódica de períodos compostos, acontece que antes da parte periódica pode existir um ou mais números diferentes. Vejamos. Repare aqui nesse segundo exemplo. A gente tem aqui o número 7 antes do período. Um número diferente. Que está ali no período. Ele não faz parte do período. Ele está ali como intruso. Aqui tem o 0. Que está antes do período 35, 35. Aqui tem o 43. Ó. O período aqui é 594, 594. E o número estranho aqui, 43. Então, esses são exemplos de dízimas periódicas em período composto, porque tem um intruso junto com o período. Isso é importante para quando se for achar a fração geratriz, saber como proceder. Vamos saber o que é a fração geratriz? Todos os números decimais têm frações que resultam neles, pois fração é uma divisão. Por exemplo, a fração 5 meios resultando em 2,5. Mas 2,5 não é uma dízima periódica, ok? Agora, se o exemplo for 5 terços, que é igual a 1,666, isso sim, o 5 terços é a fração geratriz da dízima periódica 1,666. Tá? É importante saber isso. Agora, o mais importante é como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, porque é isso que os exercícios pedem. Né? Então, 3 coisas que eu gosto de frisar é o seguinte. É preciso analisar se o período é simples ou composto. Segundo, verificar de quantos algarismos é formado o período.
E o terceiro, através de multiplicações adequadas pela dízima, envolvendo base de 10 e x, deixar somente a parte periódica após a vírgula, o que será mostrado na explicação, para desenvolver a equação que leva até a fração geratriz. Estas três análises irão nortear a pessoa a usar a maneira mais indicada de resolver cada tipo de dízima periódica. Então, a gente vai ver agora, classificaremos cada dízima por tipo, começando pelos de período simples. Começar pela dízima periódica de período simples, vou chamar de tipo 1. As de tipo 1 são da forma, eu botei aqui, são dessa forma aqui, tipo 1. Começa com 0 e o período é um único número que vai se repetindo. Que pode ser representado dessa forma ou dessa forma aqui. Tá? 0, tem período. Aqui ele está explicando onde é o período. E resolver esse tipo de equação, esse tipo de dízima periódica, basta chamar de x a dízima periódica original, depois criar através da dízima original um outro valor multiplicado por 10 e depois montar uma equação neste formato. O que eu estou querendo dizer? A gente tem essa dízima periódica aqui, que é essa daqui, tá vendo? Ela é a dízima periódica que apareceu no enunciado, por exemplo. É a original. Eu chamo ela de x. Chamei ela de x, igualei ela ao x. Quando eu multiplico esse x por 10, eu estou multiplicando esse valor aqui por 10. Então, eu passei esse valor aqui. Então, eu já tenho essa parte para montar a minha equação. E também tenho essa parte aqui. Aqui está o 10x, que é essa parte aqui, menos o x, que é essa parte aqui. Tirando a confusão aqui, porque você observa, de forma mais limpa. Repare que aqui eu fiz 10x menos x, que é igual ao quê? O valor do 10x que está multiplicado aqui, menos o valor que está aqui. Tá? Ou pode ser representado aquela barrinha em cima, ficaria igual isso daqui, com barrinhas, olha. Eu toquei pelas barrinhas agora, tá? Aí, quando você resolve essa equação, a gente já vai fazer um exemplo com número, para ficar mais fácil você entender. Quando a gente pega 10x menos x, a gente tem 9x. Está aqui, correto? Aí quando eu pego esse valor aqui e subtrai desse, eu tenho só o a. Por quê? Quando eu pego esse valor para subtrair o 0, aí a outra parte é igual, gente. Então, eu anulo a parte periódica. Quando eu tenho a menos 0, eu tenho a mesmo. Tá? Então, por isso que aqui a gente fica com que 9x é igual a a. Depois eu isolo o x e esse 9 vai para o denominador. Então, eu tenho essa fração geratriz aqui. Eu achei a fração geratriz. X é igual a sobre 9. Tá? Se você fizer no formato da barrinha, dá certo também. Tá? Quando você pega a menos a barrada, a vírgula a barrada, menos 0, a barrada, a barrada mais a barrada elimina. E a menos 0, a. Mesma coisa. Agora fazendo com um exemplo com número, fica mais fácil de você entender. Encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,33, por aí vai. Eu vou chamar de x, porque eu observei que o período é simples. Tá? Então, eu chamo de 10x, eu multiplico essa mesma dízima periódica original por 10. Então, a vírgula que está aqui vem por meio do 3.
E eu repito um pouquinho isso, né? A barrinha, uma dízima periódica, tá? Ou eu boto barrinha. E agora eu monto 10x menos x é igual a quê? 3,33 menos 0,33. 33, tá? A gente fala 33 só para facilitar. 10x, ó, menos x, eu tenho 9x. E aqui eu tenho, daqui para cá, ó, isso aqui menos isso, eu tenho 3, dízima periódica aqui, menos 0, e o dízima periódica aqui. Aí a dízima periódica, elas são iguais né, uma anula a outra, que é ela mesma. Então 3 menos 0, 3. Fica com 3 aqui. Tá? Se você quiser fazer em barrinha, você vai fazer isso aqui. Isso aqui. Ó. Então você vai ter esse 3 barrado eliminando com esse. E o 3 menos 0, 3. Tá? Vai dar certo da mesma forma. Então aqui eu tenho que x é igual a quê? 3 sobre 9. Tá? Dá até para simplificar isso aqui. Tá? Se você fizer na calculadora isso aqui, você vai reparar que vai dar, né? A adição periódica. A fração geratriz realmente é 3 não, o texto, né, classificado. A fração geratriz que gera essa dízima aqui, tá? 0,333. Vamos seguir. Me desculpe que estou um pouco de pigarro, chato. As do tipo 2 são da forma, olha, começa com 0, aí vai AB, né? Ou seja, o período são dois logaritmos repetidos. Resolver esse tipo resolver esse do tipo 2, basta chamar de x a dízima periódica original e depois criar através da dízima original um outro valor multiplicado por 100 e depois montar uma equação nesse formato. Por que multiplicar por 100, gente? Porque eu preciso ter a dízima periódica, eu tenho que ter iguais os dois valores depois da vírgula. Então, como os valores são um número repetido, são 2 dígitos, né? Antes era só o A, né? Aqui eu botei a B para fazer de conta que são dois algarismos diferentes. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, esse valor na dízima original. Então vou chamar de x. Né? X é igual a esse valor original da dízima que está no enunciado. Quando eu multiplico por 100, a vírgula vai sair daqui, gente, olha. Se andar uma casa, eu multiplico por 10. Dá 2 casas, eu multipliquei por 100. Então, por isso que a vírgula fica aqui, ó. Então, repare que eu tenho, chamei a dízima original de x e multipliquei por 100. Ela mesma, novamente, fazer uma outra parcela e igualar as casas depois da vírgula, ficar igual, ó, onde ficar no mesmo período. E agora eu vou arrumar essa equação aqui, olha, para resolver. 100x menos x, que vai ser igual ao valor que eu fiz aqui do 100x menos o x. Essa equação que eu vou resolver agora. Tá? Aí quando eu resolvo essa equação, aqui eu botei o, né, com a barrinha. E aqui eu estou explicando quem é quem aqui, gente, olha. Explicando como é a barrinha que o x é esse e o 100x é esse. Tá? Isso aqui não precisa fazer dos dois jeitos não, tá? Só estou explicando de duas maneiras, porque você pega um livro, um professor que usa essa notação, ele fica perdidos. Aí repara, resolvendo a equação, eu tenho que 100x, no primeiro caso aqui, ó, 100x menos x, eu tenho 99x. Ó. Depois aqui, dessa de periódica aqui, menos essa, desse valor que tem periódica, menos
Repare que esse aqui elimina com esse. Então, se eu vou ter AB menos 0, eu vou ter AB. Tá? Então, olha. Isso que aconteceu aqui. Ó, deu AB aqui. Então, esse 99... Esse 99, ele veio dividindo. Debaixo do AB. Então, a fração geratriz procurada é essa. Tá? Ou, se fizer com barra, eu vou chegar da mesma forma fazendo. Eu vou chegar na mesma coisa que eu cheguei aqui. Ó, na mesma, obviamente, na mesma fração. Tá? Geratriz, senão estaria errado. Essa parte eu faço com letra para facilitar o entendimento, principalmente de muitas pessoas que faz matemática. Eu gosto de usar muita letra nos teoremas, nas propriedades. Agora fazer esse mesmo exemplo, esse com números, tá? Então tem aqui a adição periódica. Chamar de x, 24, 24. Né? Agora eu vou chamar de 100x. Por que 100x? Porque o zero tem que sair daqui, ó. Se eu multiplicar por 10, ele vai só aqui por meio do 2, 4. Aí eu ficaria com a dízima com o período errado. Ficaria um número aqui que não começa de periódico com 4, começa com 2. Então, quando eu multiplico por 100, eu igualo essas casas depois da vírgula. Ficam todas as duas dízimas periódicas iguais. Então, quando eu multiplico a mesma dízima periódica por 100, eu estou tendo 20, igualando, né? Agora eu já tenho essa. Eu vou fazer 100x menos x vai ser igual a quê? Igual a esse valor que eu peguei. Ah, esqueci isso aqui não, gente. Vou botar aqui agora, fazer com essa barrinha para ficar mais fácil. 0,24. Vou fazer essas continhas aqui, vai ficar fácil. A barrinha aqui. Esse aqui elimina esse, 24 fica sozinho aqui. Né? Que seria 24,0, 0 que é igual a 24 mesmo, tá, gente? Aí tem 99x, que é igual a 24. Então x é igual a 24 sobre 99. É a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Tu pode fazer a calculadora que dá certinho. Outra coisa, gente, quando o número começa com a dízima periódica mais com zero, por exemplo, aquele que a gente fez anteriormente, que era esse aqui, no exemplo anterior, a gente já sabe que é a fração 3 sobre 9. Quando a gente tem essa situação igual a 0,24, 24, a gente sabe que é 24 sobre 99. Tá? Isso aqui é só um macete para se porventura você precisar de fazer cálculo, só marcar, você se adiantar. 0,5555 é 5 sobre 90, 5 sobre 9. 0,51, 51, 51, por exemplo, 51 sobre 99. Todos do tipo 1 e 2, basta multiplicar x por 10, 100, 1000, n, respectivamente, para período de 1, 2, 3, n e resolver as equações devidas, tá? Só seguir o procedimento anterior. Vamos ver as do tipo 3, né? São dessa forma aqui. Gente, tipo 1, 2, 3, 4. Eu estou dando tipos aqui para as equações, para as dízimas periódicas que eu estou resolvendo, tá? Na teoria não tem isso de numerar, não. Só se a pessoa quiser outro lado, né? Igual eu estou fazendo, mas isso aqui é só facilitar o entendimento. Então, a equação desse tipo aqui resolve-se da mesma forma que as anteriores, fazendo, né, chamam de x a dízima periódica que apareceu e depois multiplicar por 10x. Essa mesma dízima periódica e armar o esquema. Mesma coisa de antes. Eu armei aqui, olha, embaixo. Ó. Tá. O 10x da frente aqui é esse 10x que está aqui, ó.
multiplicou a dízima periódica anterior. Ó. A original era n, vírgula AA. Multiplicou por 10, a vírgula andou para frente desse A. Então ficou NA, vírgula AA. Bom, aí faz um menos o outro aqui embaixo. Eu acabando de sublinhar aqui. Então quando eu faço 10x menos x, eu tenho 9x. Quando eu faço esse, que envolve dízima periódica aqui, menos esse aqui, aí aqui, olha só que interessante que eu fiz, gente. Eu vou mostrar NA menos N periódica. Repare que aqui, né, claro, essa parte aqui só com essa que são iguais, um menos o outro. O NA vezes N, eu não botei só o A puro, porque são valores numéricos que vai aparecer, então eu indiquei NA menos N, que é o que a gente faz aqui, nessa subtração aqui, NA menos N. E botei aqui, olha, no numerador aqui dessa fração, ó, x é igual a quê? Entre parênteses, ó, NA menos N sobre 9, que é a fração geratriz procurada, tá? Aqui é simbólico, né? Todo esse que envolve, que eu boto fazendo só com as letras, é simbólico para explicar a teoria. Na prática, a gente vai fazer agora. No exemplo 3 aqui, ó. Eu estou vendo que a fração geratriz é 2,444. A fração geratriz não, é o dízimo periódico. Então, eu vou chamar de x 2,444 e 10x é só mudar a vírgula aqui, ó. Já multipliquei por 10, então 10x vou trabalhar com 24, 4, 4, 4. Repara aqui, gente, que a ideia é sempre manter depois da vírgula o mesmo período. Então você multiplica até conseguir fazer isso. Não multiplica nem de mais nem de menos. Só até conseguir botar depois da vírgula ficar com o mesmo período. Vai ser sempre assim, né? Uma hora eu vou multiplicar por 10, outra por 100, por 1000, por 10.000. Mas o esquema é esse. Bom, aí agora eu vou arrumar a equação. 10x menos x é eu dizer o que? O 24,34 menos o 2,444. Quando aqui eu tenho 9x, que é igual. Onde é que você já acostumou, gente? Isso é periódico, corta com isso. Então fica com 24 menos 2. Você já pode ficar mais esperto com isso. Já é uma malandragemzinha, né? Então tem 22 aqui, ó. Então tem x é igual a sobre 9, tá? Então a gente tem 22 dividido por 9. A gente vai ter essa dízima periódica 2,44, tá certo. Bom, para a próxima. As do tipo 4 são da forma, eu botei aqui, são da forma N, AB, né? Estou dizendo que tem período com dois algarismos, né? Repetitivos, onde AB é o período, tá? E resolve-se da mesma forma que as anteriores, fazendo x igual a dízima apresentada no enunciado, e reparando que o período é dos dígitos repetitivos, né? Dois algarismos, então multiplica por 100, que é para igualar as casas depois da vírgula, igualar os períodos, né? Então aqui a gente tem 100x menos x, 99x. Esse n AB menos n AB, a gente corta tudo que a gente a parte numérica, né? Parte periódica, são iguais. E essa indicação aqui é o que está aqui no parênteses, olha, que é o numerador da fração geratriz. Então, a fração geratriz fica sendo
NAB sobre 99. Vou fazer um exemplo agora. Exemplo 4. Eu vou chamar aqui. Eu reparei que período é composto, não, desculpa. Tem dois logaritmos, né? A gente está na periódica simples ainda, tá, gente? Período simples. Então eu chamo o x de 5,34. Eu vou fazer com barra agora para facilitar. E multiplico por 100 esse mesmo x. Então eu vou ter, olha que interessante. Multiplicar por 100 eu vou ter. Ó. Tá. Tem que botar 34 e depois bota 3 pontinhos. Mas eu vou fazer com barras. Só vocês acostumando. Então eu tenho 100x menos x, que é igual ao quê? O 534, da periódica menos 5,4. Então vou fazer aqui 534 menos a parte periódica vai embora uma com a outra. 534 menos 5 é 529, né? 0,50900, mas isso daqui é igual a 529, tá? Pra você ficar na dúvida. Voltando aqui para as contas, daqui eu tenho 99x. Isso aqui eu já tenho 529. Então x é igual a 529 sobre 99. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. E de acordo com o número de dígitos que fizerem parte do período, 1, 2, 3, n, respectivamente, multiplica-se o x por 10, 100, 1000, né? N, vai depender. Eu volto a dizer, a ideia é você manter o depois da vírgula, a dízima periódica e as dízimas iguais para jogar na equação. Bom, agora classificando as dízimas de período composto. As dízimas de período compostos. Seria melhor aqui, né? Bom, aí o que acontece? As tipo 5 são as de períodos compostos, tá? Ou seja, existe um número diferente antes do período, um ou mais, tá? Eu escrevi para poder ter aqui um ou mais números, mas chamei de existe um número diferente do período, né? Por exemplo, a gente tem aqui um número. Aí repara que aqui tem um B aqui, ó. Ele não faz parte do período. O período é os As, né? O A, mas o B está aqui de intruso. Então passa a ser uma dízima periódica composta por causa disso. É composta de quê? Do período e mais um intruso. Por isso é composta. Pode ter representado assim ou assim, tá? Onde O é o período e B é um número diferente, né? Diferente do período, quer dizer, outra dessa diferente. E N pode ser qualquer algarismo, inclusive o próprio zero. Se após o B o período é formado pela repetição de um mesmo algarismo, né? Igual está nesse exemplo aí que eu dei com letras, é só renomear a dízima original de x. Multiplica-se a dízima original por 10 e outra por 100. Daí só armar a equação. Então preste atenção que aqui vai mudar as coisas um pouco, tá? Preste bem atenção. Olha só, a dízima, vamos dizer que a dízima do enunciado foi essa dízima. Repare que ela é composta porque tem um intruso aqui, ó, antes do período. Então, eu vou chamar essa dízima de x primeiramente. Só que ela não vai entrar na conta da equação, não. Só para agora, eu multiplicar ela por 10 para poder tirar o intruso para fora da vírgula, para antes da vírgula. Eu multiplico ela por 10. Só agora que eu pego e multiplico por 100 a dízima original, para poder
eu ter valores limpos da dízima periódica, né, na parte do período. Tá? Então, só para a gente analisar de boa, para não ficar nenhuma dúvida, que a intenção é não deixar dúvida. Essa aqui é a dízima que apareceu no enunciado, ela é composta, que tem um intruso B aqui. Ó, tem um intruso aqui B, que não era para estar aqui, correto? Então, eu chamo de x apenas para poder, entre aspas, não me perder. Só que eu tenho que multiplicar imediatamente por 10x para tirar esse intruso para fora. E vai ficar aqui junto com o n do outro lado. Então, lá só vou deixar só o período limpinho. Aí agora tem que multiplicar novamente. Só que agora eu vou multiplicar por... Só que eu vou multiplicar novamente a original lá, que está com o intruso. Depois eu multiplico por 100. Por quê? Porque a vírgula tem que vir andar duas casas para trás. Se eu multiplicar por 10 de novo, além de eu ter 0 na equação que eu vou fazer de conta, ficar 10x menos 10x vai dar 0. Eu ficaria com... Eu teria esse problema de dar 0. Então, eu multiplico por 100, poder andar duas casas. Então, quando eu faço a multiplicação da que foi dada no começo por 100, a minha vírgula, eu vou pegar o número do período e vai vir para fora também, não tem problema. Depois da vírgula, eu vou ficar com o período limpinho. Tá? Então, isso é feito aqui. Repare que eu tenho 100x menos 10x, que significa que eu peguei igual ao 100x multiplicado aqui pela dízima periódica do enunciado, menos a dízima periódica do enunciado multiplicado por 10. Então, agora daqui eu tenho 100x menos 10x tem 90x. E essa parte aqui menos essa outra aqui eu vou ter nba menos nb. Tá? Isso eu já mostrei como que faz, né? Vai ser esse cara aqui menos aquele, porque aqui está trocado, está invertido. Tá? O que fica em cima está embaixo aqui em cima. Mas você vê que é nba menos nb. Vai ficar aqui entre parênteses, numerador da dízima periódica. Então a dízima periódica aqui vai ser sobre 90, tá? Isso aqui sobre 90. É a dízima periódica para esse caso aqui. A gente vai direto para o exemplo, é melhor de entender, né? Obviamente. Quais são as frações geratrizes décimas periódicas abaixo? Bom, dois exemplos legais aqui. Então, para esse primeiro caso aqui, mesmo chamando x de 0,2, por quê? Porque tem um intruso aqui, que é 1. Aqui tem um intruso, essa dízima periódica é composta. Então, imediatamente, eu vou ter que multiplicar por 10x para tirar esse intruso para fora. Ficar só a dízima periódica pura lá. Tá? Aí agora eu vou multiplicar por 100, a dízima periódica original, para poder eu ter como fazer essa conta com essas equações sem zerar, né? Então 100x vai ser igual a quê? 12,222 pontinho, pontinho. Agora é só armar a equação. 100x menos 10x é igual a 12, vou botar barrado aqui, tá? Menos 1, daqui eu tenho 100x menos 10x, tenho 90x, né? Daqui eu só eliminar isso com isso, a parte periódica. Eu tenho 12 menos 1, eu vou ter 11. Tá, vou ter 11 aqui. Eita, perfeito. Vou ter 11, tá? Que é esse 12 menos esse 1 aqui. Então eu tenho que x é igual a 11 sobre 90. E é a fração geratriz. A gente já sabia a mesma coisa, tá? Não importa se tem 3 lá de cá. Eu vou chamar de x. Esqueci. Sempre selecionando esse lápis grosso da hora. Eu vou chamar de x.
multiplicar por 10 para poder tirar o intruso, que é o 1 que está ali, né? A barrinha aqui para adiantar. Agora por 100x bom, agora tenho 100x menos 10x que é igual a 315 menos 31,5, 315,5 no periódico menos 31,5 no periódico. Daqui eu tenho 100x menos 10x tem 90x, 315. Essa parte periódica eu vou embora com essa. 315 menos 31. 315 menos 31. 5 menos 1, 4. 31 menos 3, 28. É isso. Então tem 284 aqui. Então x é igual a 284 sobre 90. Tá? Dá até para simplificar aqui por 2 se quiser. Eu teria aqui 142 sobre 45, que é a divisão periódica, tá? Não é obrigado a simplificar, mas às vezes em algum momento pode ser importante simplificar. Então, quando você tem 142 dividido por 45, ou, se preferir, 284 dividido por 90, você vai ter aí essa divisão periódica de 3,15555. Tá? Continuando aí. Último caso agora. As tipo 6, né, e última são as de período compostas com pelo menos 2 algarismos diferentes antes do período. Né? Então, nós temos 2 intrusos, vamos chamar assim. Olha, tem o B e o D, ó, os 2 intrusos antes do período. Tá? Então, o A aqui é o período e o BD são os algarismos diferentes. E N pode ser qualquer algarismo, né? Inclusive o zero. Se após o BD o período é formado pela repetição de um algarismo, né? De um único algarismo, eu nomeio a dízima original de x, multiplica-se a dízima original por 100 e outra por 1000. Daí só armar a equação. Tá? Então, vamos supor, se a dízima fosse daqui, ó, seguindo a dica, eu vou chamar ela de x, primeiramente, está aqui, chamei ela de x. Depois, vou multiplicá-la por 100, não por 10 mais, viu? Porque eu estou com dois intrusos, eu tenho que jogar ele para fora da vírgula. Então, vou multiplicar por 100. E repare que eu deixo para fora da vírgula aqui, ó, para frente. Aí depois eu multiplico por 1000. A dízima original por 1000. Aí eu crio uma outra situação. Igual a nossa, né? Acabou de ficar com as casas decimais, as casas das vírgulas do período iguais. E faço 1000x menos 100x. Boto os valores correspondentes aqui, um menos o outro também. Quando eu tenho 1000x menos 100x, obviamente eu tenho 900x, né? E dessa conta aqui, ó, me sobra quem? Como a parte periódica vai embora, eu vou ter esse valor aqui, ó, NBA menos NBD. Esse valor está aqui, ó, NBA menos NBD sobre 900, que é a fração geratriz, que é dessa dízima aí. Tá? Aí a fração, gente, está aqui, ó, essa fração geratriz está aqui, ó. Muito bom. Seguindo a mesma ideia, mesmo com um período formado com mais de um algarismo, a intenção é multiplicar
se preciso, por 100, 1000 ou mais, com a intenção de adaptar a dízima para fazer os cálculos devidos. Veja no exemplo a seguir. A sacada é deixar as partes numéricas após as vírgulas idênticas, para que na hora que jogar na equação, assim que subtrair, sobra um número inteiro para ser numerador da fração geratriz. Na verdade é o que eu venho explicando, gente. Como é redondinho agora de repente. Os dois últimos exemplos aqui, tá? Vocês perdoam minha voz que eu tô rouco, tô pigarro pra caramba, tô tossindo pra caramba no vídeo. Depois tem muita coisa pra editar aqui. Bom, nesse item aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x, né? Depois que vocês acostumaram, também nem precisa ficar chamando de x, mas já olha, já bateou, já sabe que tem que multiplicar direto essa primeira ali por 100, tá? Enquanto vocês não se perderem, vou fazer dessa forma. Eu multiplico por 100 aqui, gente, poder a vírgula vir para aqui para trás, olha. Então eu tenho que, desculpa, isso. E agora eu vou precisar de multiplicar por 1000, por quê? Porque se eu multiplicar por 100 também, eu vou ter zero no lado da equação e acaba com a minha conta, né? Não chega onde eu quero. Porque eu vou multiplicar por um valor que a casa vem para cá. Então, por 1000, eu meio que repito quase tudo aqui, ó. Eu boto mais umzinho aqui. O resto do período é igual. Agora eu faço 1000x menos 100x, que é igual a esse valor aqui, que é o 1000x, menos esse valor aqui em cima, que é o 100x. Bom, daqui eu tenho 900x aqui. Daqui essa parte do período eliminando com o outro, eu fico só com essa parte inteira, 10.341 menos 1034, né? Menos 1034. Eu estou falando 9.307, né? 9.307 aqui. Então x é igual a 9.307 dividido por 900. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. 9.307 dividido por 900. Meteu a dízima periódica 10,34 e dá certinho, tá? Então essa aqui é a fração geratriz dessa. Vamos fazer outra agora. E a última, né? É saber aqui, ó. Mesma coisa. X é igual a 21, 46, 32. Repara que aqui tem intruso. O 46 aqui é intruso. 2 dígitos. Então vou multiplicar por 100 para começar. Que é para já tirar ele de lá e deixar de ser intruso. Bom, agora multiplicar por... Olha só, gente, agora não posso multiplicar por 1000 não, porque senão a casa periódica fica diferente, tá? Por quê? Se eu multiplicar por 1000 agora, eu vou para aqui, ó, a vírgula, deixa eu ver, 10, 100, a vírgula vem para aqui, ó. O período é 3232, então você teria um período começando por 2, aí esse 2 aqui já passa a ser intruso.
ia dar ruim na minha conta. Então eu tenho que multiplicar por 10.000 aqui, tá? Muito importante esse último exemplo. Então multiplicar por 10.000. Eu tenho que andar, ó, 1, 2, 3, 4 casas, tá? Vamos lá. Bom, agora eu tenho esses 10.000. Tem que fazer tudo para não errar o número das casas, não. Porque às vezes a gente, tanto zero, se esquece de botar na hora da prova. Olha, menos o 100, tá, gente? Esse valor do 100 aqui, ó. Não confundir com o x de cima, não. Estudem direitinho, para não ter problema. Aí, olha, essa parte periódica vai embora com essa. Daqui, ó, 10.000 menos 100. Deve menos 100. 9.900. E aqui eu tenho esse valor aqui, ó, menos o valor aqui. Então eu vou ter Faz, eu tenho vídeo, né? Eu tenho vídeos aí ensinando a fazer conta, tá, gente? De repente eu sei que vocês que estão aqui assistindo esse vídeo nem precisam, mas pode ter alguém que precisa, em casa, um filho, um sobrinho, um colega, tá? Bom, esse valor aí, dividido por 9.921,46323232. Deixa eu conferir aqui. Exatamente certinho esse valor aqui, ó. Ou seja, a fração que eu achei ali embaixo, ela é a fração geratriz dessa distância periódica aí. Ok, olha aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixe o seu ok, seu joinha, seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Muito obrigado e fui. Fique com Deus.